paz do Senhor, amada igreja e todos aqueles que nos acompanham esta manhã. Hoje temos o nosso estudo dominical, como sempre, como de costume, e o tema de hoje que vamos estudar intitula-se o Ministério Sicar. O domingo passado nós falamos do Ministério Sicar, que foi a primeira parte, e hoje é a segunda parte do Ministério Sicar, que é a evangelização pessoal, um a um. E a nossa passagem bíblica de hoje está no livro de Atos 8, de 27 a 35. Vamos ler. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Palavra do Senhor. Amém. Vimos aqui este exemplo perfeito da evangelização individual, um a um, com uma conversa antes de nós passarmos ou introduzirmos a Jesus Cristo, aquela pessoa que ainda não tem Jesus Cristo como Senhor Salvador, aquela pessoa que não conhece da salvação. O crente deve conhecer, deve falar, conhecer aquela pessoa que vai conversar, que vai passar a mensagem da salvação. Você não pode chegar bruscamente e começar a falar de Jesus. Se por exemplo, estiveres numa paragem de autocarro e estás com alguém, estão aí os dois em silêncio, vão debater algo do transporte, que está difícil, o tempo já está frio. E aí vocês entram em conversa e pouco a pouco você introduz essa pessoa a Cristo. É assim que nós temos que fazer. E muito importante é orarmos. Estamos a interceder, pedimos ao Espírito Santo para nos enviar a pessoa para nos falar da palavra de Deus, ou a pessoa que está ao nosso próximo a nós, que queremos falar da palavra de Deus, temos que orar. O Espírito Santo é o nosso parceiro em ganhar almas. Então, nosso esboço de hoje vamos explicar como é que nós devemos nos aproximar a esses sujeitos, porque existem vários tipos de personalidade, vários tipos de pessoas no mundo. Embora que todos nós precisamos de ouvir da salvação que Deus já disponibilizou para todo mundo, existem categorias de pessoas que nós vamos explicar aqui, e de acordo com essas pessoas, então é que nós devemos também direcionar a nossa mensagem. Todo mundo não falamos da mesma forma. Por quê? Porque existe essa categoria que nós falamos, a categoria número 1, os descuidados. Quem são os descuidados? Os descuidados são aquelas pessoas que têm muitos bens, eles trabalharam toda a sua vida, têm muitos bens, não querem saber de Deus, só estão preocupados com o que eles possuem, os prazeres dessa vida, o prestígio, o conhecimento de outras coisas menos de Deus. Essas pessoas, no livro de Lucas 12:19, é assim que Jesus diz dessas pessoas que dizem: direi à minha alma, tens em depósito, ou tens acumulado muitos bens. Então, esses bens que acumulaste vai te
servir para longos anos, para muitos anos. Então minha alma, descansa, come, bebe e folga. Eles te dizem isso. Mas se nós lermos mais debaixo dos versos, vamos ver o que Deus diz a esse homem. Deus até disse, vou te buscar mesmo esta noite. Então você acumulou tanta riqueza, acumulaste tanta coisa, a confiar que a vida é aquilo, que a tua esperança está naquilo. Deus vem te tirar para demonstrar que é tolice confiar nos bens. Então, para essas pessoas, Deus nunca está em seus pensamentos ou em suas agendas. Como o Salmo 10:4 nos diz, por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são, não há Deus. Categoria número 2, o enganado. O enganado são aquelas pessoas que são vítimas ou foram vítimas de falsas doutrinas e falsos profetas. Essas pessoas se sentem que o que eles ensinaram para essas falsas doutrinas, falsos profetas, metem num estado que essas pessoas precisam realmente de Deus, porque a Bíblia diz que o estado final dessas pessoas é pior que o estado principiante. E no 1 Timóteo 4:1 diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, esses que são enganados pelos falsos profetas, eles já não querem mais essas pessoas, eles ficam mais preocupados que a outra pessoa está lhes dizer do que eles próprios investigarem a Bíblia. Então vão pelos prazeres e o que os ouvidos deles querem ouvir. Então tem muitos falsos profetas que aproveitam e tomam vantagens desse tipo de pessoas. Nós já tivemos um estudo sobre os falsos ministros, e se o irmão quiser aprofundar, ou a irmã, mais sobre esse tema, pode ir no YouTube, onde temos as nossas mensagens, e ouvir mais sobre os falsos ministros. Número 3, temos os objetores. Quem são os objetores? Essa categoria de pessoas que eles questionam a autoridade de Deus e dizem que a Bíblia está cheia de contradições e eles normalmente se opõem à verdade. Esses são os objetores. A Bíblia diz no 2 Timóteo 3:8, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e são reprovados na fé. Esses são os objetores. O número 4, temos a categoria dos céticos e ateus. Os céticos duvidam da existência de Deus e da autenticidade da Bíblia, enquanto que os ateus, eles tolamente e categoricamente negam a existência de Deus. Número 5, temos os pagãos. O pagão é aquela pessoa que é completamente ignorante da existência de Deus vivo e da sua palavra e do Senhor Jesus Cristo e o seu evangelho. Eles confiam em deuses, outros deuses, diferentes deuses. Há grupos de ateus que confiam em 400 deuses. Deuses para isso, Deus para a riqueza, Deus para fazer filho, Deus para não sei o quê. Então, esses são a categoria dos pagãos. Número 6, temos a categoria dos ansiosos. Quem são os ansiosos? São aqueles que no seu espírito sentem, ou o espírito os convence do pecado, eles sentem a necessidade de arrependimento, que são pecadores, mas não sabem o que fazer. Então, essas pessoas, quando nós nos aproximamos dessas pessoas, eles falamos da palavra, eles automaticamente querem ser guiados à salvação. E temos, por exemplo, no Atos 16:30, o exemplo do carcereiro, quando a prisão estremeceu, enquanto Paulo e Silas louvavam, cantavam, adoravam a Deus, a prisão estremeceu, as celas se abriram, as correntes caíram, e o homem, quando entrou, viu que as celas estavam vazias. O carcereiro tirou a espada, queria tirar sua vida. Paulo viu e disse, não faça isso, estamos aqui. E ele viu o poder de Deus e prostrou-se a Paulo e disse, o que eu devo fazer para ser salvo?
Então, essas são a categoria dos ansiosos. Temos que conhecer, existem todas essas categorias. E temos o número 7, os desviados. Quem são os desviados? Os desviados são aqueles que antes serviam a Deus, eles entregaram a sua vida a Deus, tinham muita alegria, muito entusiasmo, participavam em todas as atividades, nos cultos, mas com o tempo, por uma circunstância ou outra, eles começaram a se esfriar, deixaram de atender os cultos, deixaram de ir para a igreja, e já não querem saber mais de Deus e até duvidam da sua salvação. Têm dúvida da sua salvação, não têm certeza da salvação, e estes afastaram-se completamente. Como a Bíblia diz, né? É como o cão que votou no seu próprio vômito. Vomitou e votou lá. Então, essas pessoas voltam no mundo, ficam aí, e a Bíblia também nos diz no Hebreus 6, de 4 a 6, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, aleluia, e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois, assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Temos a categoria número 8, os cristãos desencorajados. Quais são essa categoria? Temos muitos cristãos e depois, na sua caminhada, têm problemas talvez nos seus negócios, problemas talvez de saúde, ou talvez problemas financeiros, né? Falamos de negócios aí mal, ou lutos na família, lutos, pessoas que morrem, por aí fora. Essas situações fazem com que eles percam, se desencorajam, já não querem ler a Bíblia, não querem participar nos cultos, porque estão focalizados nos seus problemas. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu isso? Então vão culpando a Deus, vão perdendo a coragem. E a Bíblia nos diz, se no dia da adversidade, isso diz no Provérbio 24:10, se te mostrares frouxo no dia da angústia ou da adversidade, então a tua força será pequena. Como vimos, nem todas as pessoas são iguais e, portanto, a forma de nós praticarmos a evangelização varia de pessoa a pessoa. Por isso é que nós falamos dessas categorias e que nós temos que orar, pedir ao Espírito Santo para que nos guie de acordo com o tipo de pessoa, o que é que nós vamos falar, como vamos nos apresentar e onde é que nós vamos tocar para essa pessoa, então, se arrepender e entregar a sua vida a Cristo. Agora, vamos ver no esboço número 2, cuidados e recompensas. Quais são os cuidados que temos que ter, como quando nos aproximamos a alguém para falar da palavra de Deus, a evangelização pessoal, e também depois vamos ver quais são as recompensas daquele que ganha almas. Então, cuidados que temos que ter. E para todo cristão, para todo aquele que ganha alma, existem armadilhas que nós temos que estar apercebidos delas. Primeiro, número 1, evitar a autopublicidade. Você está a falar de Deus, alguém está a evangelizar, começa já a falar da minha igreja, como a tua igreja, a minha igreja é melhor, a minha igreja é assim, que não sei o quê, o meu pastor, lá o culto, porque não sei o quê, vamos... Não, o louvor, as pessoas aí vestem-se bem, não faça esse tipo de publicidade, por favor. Temos que falar de Jesus, porque se você meter essas coisas, o pastor, vai meter o louvor à frente, a minha igreja, que é organizada, tem ar-condicionado, tem aquilo, tem o banco, não sei o quê. Falar essas coisas não é falar de Jesus. Você está fazendo uma autopublicidade. E recorda-se que a Bíblia nos diz, no João 3,30, é necessário que ele cresça e eu diminua. Ou seja, que o Senhor Jesus seja exaltado. Tudo seja acerca de Jesus, porque ele é que fez tudo. E temos maravilhosos exemplos. A Bíblia nos fala de tantas coisas que Jesus fez por nós. Porque a Bíblia diz, tudo que existe, existe por ele. Nada que foi feito ou que é feito não foi feito por nada do que foi feito nessa terra não foi feito por Jesus. Tudo foi feito por Jesus.
Ou seja, Jesus fez todas as coisas. Não existe nada que ele não fez, se assim me esclareci. Então, temos aí um princípio, que a Bíblia diz: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. É Jesus Cristo. Ele que morreu para que nós tivéssemos o dom da salvação, para que não fôssemos ou caíssemos ou fôssemos condenados para o fogo eterno. Então, é de Jesus que nós temos que falar. Temos muita coisa que a Bíblia nos explica. Então, deixemos de fazermos a autopublicidade de nós próprios, das nossas igrejas ou dos nossos cultos, seja o que for. Número 2, evitar evangelizar mais de uma pessoa cada vez. João 3, 1, 4 nos fala, né, como Nicodemos e Jesus foi ver numa noite, foi falar com Jesus e houve uma conversa. E assim é mais fácil, vocês um a um conversam e vai então esclarecendo o que aquela pessoa precisa ser esclarecida. Uma pessoa de cada vez. Número 3, seja moderado na aparência, ou seja, a tua forma de ser, o teu caráter. Filipenses 4, 5 nos diz: seja a amabilidade e de vocês, a vossa amabilidade conhecida por todos. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. O que quer dizer isso? Nós temos que cuidar da nossa aparência. Por quê? Porque há irmãos, quando você lhes conhece na igreja, vai ver que aquele irmão é cristão porque está sempre alegre, cumprimenta todo mundo. Até aquele que foi pela primeira vez sente que está num lugar, uau, aqui sim o irmão. Mas aquele irmão, quando ele está na sua casa, é outra pessoa. Quando, no seu bairro onde ele vive, onde ele convive, é outra pessoa. No trabalho, é outra pessoa. Nos lugares onde ele vai, é outra pessoa. Então, aquelas pessoas que conhecem aquele irmão do jeito dele que é no trabalho, do jeito dele que é no bairro, na vizinhança, amanhã está aí, está a ver que está a evangelizar. E se não for ele pessoalmente, alguém que vai ver que você está a andar com ele e ele conhece aquela pessoa, estão aí para buscar a pessoa, para falar de Deus, ele vai dizer que aquela pessoa é terrível. Já tem um mau testemunho. Vai afugentar aquele. Então, temos que evitar essas coisas, meus irmãos. Temos que ter uma boa aparência. Nos esforçamos de sermos como Jesus, porque a Bíblia diz: assim como Ele é, somos nós nessa terra. Nós somos representantes de Jesus cá na terra, então devemos nos esforçar e sermos imitadores de Jesus. Olha, o próprio Paulo diz: sejam imitadores de mim como eu sou imitador de Jesus. Não vamos ver as coisas que às vezes fizemos em casa, no trabalho, na nossa vizinhança. Jesus não faria aquelas coisas, então temos que ter esse cuidado. Vamos nos esforçar para assim poder ganhar de uma forma efetiva as almas para Cristo. Número 4, permita dê um espaço a outra pessoa a falar. Não monopolize a tua conversa quando você vai evangelizar. Vimos o que aconteceu com Jesus e a mulher lá na cidade de Sicar, a samaritana. Número 5, e muito importante, seja cuidadoso com o sexo oposto. 1 Coríntios 10, 12, desculpa. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olha que não caia. Porque há irmãos que dizem: eu aqui vou evangelizar aquela irmã. Ele acha já que é super dotado, super homem. Ou a irmã também acha que é super mulher, que está vacinada contra tudo e contra todos, que eu aqui ninguém, Jesus já é por mim. Ei, irmã, cuidado. Porque você pode querer evangelizar aquela pessoa, sexo oposto, e acabar por ser evangelizado por ele. Ou seja, a forma dele. E é você cair. Então tenha cuidado. A Bíblia nos diz mesmo, sinceramente, tenha cuidado. Nem porque eu vou à discoteca, aquela moça que está lá, eu vou lhe evangelizar. O Espírito Santo não te mandou. Quem é você? Porque eu posso ficar muito tempo ali, sozinho, debaixo de uma árvore, quando mato ele evangelizar. Cuidado, irmão. Temos a carne, e a carne e o espírito, eles estão sempre a combater. Não dê oportunidade à carne. Número 6. Não se deixa levar por argumentos e discussões desnecessárias. 2 Timóteo 2, 23 diz: rejeita as questões loucas e sem instruções,
sabendo que produzem contendas. Eu já tive em grupo de WhatsApp que tem pessoas, ateus, pessoas de todas as categorias que estão aqui. E é uma confusão quando ficam a lançar coisas, blasfêmias e tudo. Eu digo, irmãos, epa, por favor, saia do grupo, me voltam a meter, saia do grupo. Porque quando a pessoa vai debater, uns apoiam, é verdade, não, uma bênção, é verdade, e outro nega, e outro. Então, às vezes também há desrespeito. Então, nós perdemos tempo com isso. É melhor conhecemos a pessoa que está naquele grupo, marcamos um encontro e debatemos um a um. Assim vamos ser mais produtivos. Amém? Temos agora número 7, são cuidados que temos que ter, armadilhas. Não imponha as tuas experiências de salvação. Ou seja, Atos 15:1 diz, então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos, ou seja, aqueles assim, diziam, se vós não se circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podereis salvá-los. Isso, no Novo Testamento. Então não imponha as tuas experiências de salvação. Cada um, Deus lhe toca da sua própria forma. O Espírito Santo sabe como tocar as pessoas. Há uns que são expulsados de demônios, eles ali se sentem, oh Deus, glória a Deus. Há outro que estava doente, há outro. Então cada um tem a sua experiência individual. Não imponha a tua experiência às outras pessoas. Amém? Estamos quase a chegar no fim. Evita familiarizar-se em excesso com a pessoa que você está a evangelizar. Ou que você já está evangelizando, já quer saber tudo da família daquela pessoa, da casa, porque tio, sobrinho, quem está doente. Não, irmão, vai devagar, com muito cuidado, com muito cuidado. Temos que ter muito cuidado, não se familiariza em excesso. Então, vamos ver quais são as recompensas de ganhar almas. A primeira recompensa é muito importante. A Bíblia nos diz que o ganhador de almas é sábio. Ou seja, uma forma que você quer ser sábio para ter a sabedoria é ganhar almas. Também nos diz a Bíblia que o ganhador de almas produz abundante alegria ao ganhar almas. Lucas 10:17-20. Ou seja, a alegria que você vai produzir. A Bíblia diz que não há nada melhor que a alegria do Senhor. É a nossa força. Até cura. É cura para os ossos. Ou seja, uma pessoa muito alegre não fica doente à toa. Número 2. O ganhador de almas brilhará como as estrelas. Daniel 12:3 nos diz isso. Existe uma coroa de alegria, mais uma vez, para o ganhador de almas. 1 Tessalonicenses 2:19. Então, você que ganha alma, conclusão, você produz alegria no coração de Deus. É como o latido do coração de Deus. Deus fica muito alegre. Porque Deus não se alegra, não se agrada que nenhum ser humano, que nenhum pecador perca a salvação. E há uma grande alegria nos céus. A Bíblia nos diz isso. Há uma grande alegria nos céus quando um pecador é convertido, quando um pecador entrega a Jesus. Então, meu irmão, você e minha irmã, você que está a ouvir esta mensagem agora e acha-te numa dessas categorias que nós falamos e ainda não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, este é o momento preciso. Este é o momento preciso. Se essa mensagem tocou-te no coração, então vamos fazer essa oração. Baixamos a cabeça e fechamos as nossas vistas. Querido Pai, muito obrigado por essa mensagem maravilhosa e poderosa. Pai, eu reconheço-me em uma dessas categorias ou mais. E hoje eu quero tomar a decisão de entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Eu me arrependo do jeito que tenho vivido. Quero agora ser uma nova pessoa. Senhor, aceita-me como teu filho. Borra o meu nome no livro da morte. Apaga o meu nome no livro da morte. Escreve o meu nome no livro da vida. Hoje quero te seguir. Cobre-me com o sangue de Jesus. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, se fizeste essa oração, então podes fazer uma grande festa em tua casa. Alegra-te, porque os anjos estão a fazer uma grande festa agora, por causa de ti. Então, que Deus te abençoe. E para mais detalhes, terão no nosso no ecrã, vais ter os nossos contatos, seja nesse estudo bíblico ou a continuação temos o culto dominical. Verás os nossos contatos aí no teu ecrã. Então, pode entrar em contato conosco para nós te guiarmos os passos a seguir. Que Deus abençoe
E tenha um dia maravilhoso, em nome de Jesus. Amém.